Olá, meus irmãos, graça e paz a todos vocês. Mais uma vez estamos aqui para falarmos um pouco mais sobre o Evangelho do Cristo ressuscitado. Por que a religião não ensina isso? O que ela esconde? Então nós vamos falar um pouco aqui sobre a predestinação e esse livre-arbítrio que a religião inculcou na mente dos incautos. Bem, meus amados, eu quero ler aqui junto com os irmãos João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Verso 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Bem, meus queridos, eu já li esse verso muitas vezes, como se fosse até uma reza repetida. Porém, sem buscar a essência do ponto de vista do Evangelho. Eu entendia isso de forma tradicionalmente isolada, que mesmo Deus querendo algo, ele precisaria de uma confirmação minha, uma intervenção minha, uma autorização minha, ou seja, o tal livre-arbítrio. Mas seria isso correto dentro dos escritos? Vamos por partes aqui, meus queridos, mostrar que a religião falhou e muito em suas doutrinas humanas, doutrinas de homens. Vamos, então, crescer mais um pouco nesse entendimento. Bem, meus amados, a Bíblia nunca citou em lugar nenhum que Deus salvaria todo o mundo. Até porque, no texto que nós lemos, há uma condição no plano eterno. Os que creem, ou seja, você não crê para ser filho. Você crê porque já é filho. E isso não é obra humana. Os escritos sempre trataram de duas espécies diferentes. Meus queridos, Deus, ele é soberano. Ele não pede conselhos a homens. Esse é o Deus soberano. Não o Deus da religião, o Deus soberano. Romanos capítulo 9, verso 11 em diante. Contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem ou realizassem qualquer obra boa ou má, para que o plano de Deus, segundo a eleição, ele que elegeu, ele que escolheu, permanecesse inalterado. Não por causa das obras, mas sim por aquele que chama. Verso 12. Foi-lhe dito, o mais velho servirá o mais novo. Verso 13. Como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Verso 14. Que conclusão poderemos tirar, diz o apóstolo Paulo aos romanos? Acaso Deus não é justo? De modo algum. Verso 15. Porquanto ele declara a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Deus, ele não age na emoção. Deus não é humano. Verso 16. Assim, claro está que isso não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano. Coloque isso na sua cabeça, meu querido. É 0 homem, 100% Deus. Mas da maneira como Deus focaliza sua misericórdia. Verso 17. Pois diz as Escrituras ao faraó, eu o levantei exatamente com este propósito, revelar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja
proclamado por toda a terra. Verso 18. Portanto, ele tem misericórdia de quem deseja e endurece o coração de quem quer. Meu querido, Deus endurecendo o coração do homem, ele tem livre-arbítrio? Não tem, né? Soberania de Deus. Isso que a religião não prega. Isso que a religião não ensina. Eles torcem a palavra do Criador. Isso faz parte do jogo deles. Predestinação divina ou livre-arbítrio humano? Uma pergunta que eu faço. Meus queridos, predestinação é Deus e ao indicando o destino final e eterno de uma pessoa ou povos, antes mesmo da criação do mundo. Por exemplo, vamos ler aí Efésios capítulo 1, o verso 4 e o verso 5. Porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. É assim que Deus nos vê. É assim que Deus vê os filhos dele, né? Deixa eu abrir os parênteses. Os filhos. Irrepreensíveis em sua presença. Verso 5. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Bem, meus queridos, o livre-arbítrio nada mais é a capacidade ou habilidade humana de escolher entre diferentes cursos de ação possíveis. E esse termo possível é humana, né? Vontade humana, coisas aqui da terra, horizontal, não vertical. Então, o mundo tratado em João 3,16 nos mostra que em toda a Escritura, o Altíssimo sempre trabalhou com essas duas categorias, com essas duas diferenças espécies. Duas sementes, duas árvores, filhos para a salvação, filhos para a perdição, vasos de honra e vasos de desonra. E tudo isso, meus queridos, na mão do Criador. Ele fez todas as coisas. Romanos capítulo 9, verso 19. Certamente me perguntarás, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem pode se opor à sua vontade? Verso 20. Todavia, quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que é criado pode interpelar seu Criador, dizendo, por que me fizeste assim? Verso 21. Ou o oleiro não tem todo o direito de produzir do mesmo barro, ou seja, da sua criação, da humanidade, um vaso para fins nobres, honra, né? E outros para usos menos honrosos. Lembrando, meus queridos, que tudo é Deus. Ele pega uma porção, o barro, que é a humanidade, e dessa humanidade que ele mesmo criou, ele separa uns para essa ação e outros para essa ação. Uns para esta finalidade e outros para aquela outra finalidade. Mas tudo está fazendo a vontade de Deus, dentro do seu propósito, dentro da sua soberania. E a mente humana jamais vai entender isso. Se você falar para uma pessoa, eu sou predestinado. Não, você não pode. Deus não pode escolher uns e rejeitar outros. Como que não pode, meu querido? Nós acabamos de ler. E quem é o homem para ir contra o Senhor? Olha, meu querido, se você quer ir contra esse ensino, você está indo contra o Senhor. Não é eu falando, é eu lendo. E, meus queridos, diga-se de passagem, nesses quase 25 anos que eu estive dentro do sistema religioso, eu não estou lembrado de um dos líderes, por onde eu passei várias denominações, parar para dar um estudo sobre as cartas do apóstolo Paulo. Por quê? Porque, meus queridos, tem muita revelação dentro das cartas do apóstolo Paulo. Tem muita revelação aqui que fará de você uma pessoa liberta aqui na mente, sabendo através dessas cartas que você é filho e que não é por obra humana, assim como o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, né, 2:8 e 9, que a graça que nos foi concedida é um presente.
não é por obras. Não é para que o homem diga, eu sou salvo porque eu fiz isso, fiz aquilo outro, porque eu paguei o preço, porque eu dei mais oferta, porque eu sou dizimista, porque eu vou à igreja, lá, a igreja denominacional, né? E porque eu faço voto, porque não sei o quê, babá, e ele vai colocando a glória sobre ele. Meu querido, o evangelho do Cristo, ele não tira a glória de Deus. Muito pelo contrário, ele dá a glória a Deus. E esse ensinamento não é bom para o sistema religioso, porque eles gostam de manipular a palavra. Eles gostam de ter a glória para si. Porque esse não é o pastor, porque esse não é o líder, porque esse não é o bispo, porque esse não é o apóstolo, não, nada disso. Aqui, meus queridos, nós falamos da soberania de Deus. E não é eu que digo quem é e quem não é filho. Vamos ler mais adiante aqui, você vai entender. Então, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Não queira contender com Deus. Não queira dizer o que ele pode e o que não pode fazer. Ele é soberano e nós somos apenas feitura sua. Nós somos apenas barro na mão do oleiro. Simples assim. Nada mais que isso. Então eu poderia dizer ao oleiro, que é o próprio Deus, não faça eu um vaso de honra, não faça eu um vaso de desonra. Não, ele é o oleiro, ele é soberano. Então a religião em si, ela não perde tempo em ler Romanos 9, aos incautos. Eles preferem dar voltas e voltas em Jericó, né? Derrubar Golias, literalmente, né? Como vemos aí em alguns locais, né? Coisas do tipo, ensinamentos de Moisés, que sem o entendimento da graça levam muitas pessoas para trás da cruz, pisando o sangue da aliança, que é o que eles fazem, pisar o sangue da aliança, tirar o mérito da cruz. Olha só, 2 de Coríntios capítulo 3, verso 15. Mesmo agora, no século 21, quando leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente, tapa a mente. Você não vê, né, a mente deles. Verso 16. Mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Verso 17. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito, com E maiúsculo. E onde o Espírito do Senhor está presente, 1 de Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois morada e habitação do Espírito Santo e que o próprio Deus habita vós? Né? Portanto, todos nós com o rosto descoberto refletimos a glória que vem do Senhor, com S maiúsculo, que é o próprio Deus. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, com S maiúsculo, tá? Que é o Espírito. Então, o que vemos hoje dentro do sistema religioso, e quando nós estávamos lá dentro, é um ensino deturpado, que nos enfeitiçou e que está enfeitiçando muita gente. E nos conduzia a sermos escravos de preceitos fracos e pobres que enchiam nossa mente de culpa e terror, que escravizava pessoas. Então eu quero fazer uma pergunta. Você está unido com Cristo ou está unido com Moisés, que era o Deus daquele século? 1 de Coríntios, capítulo 1, verso 5 em diante. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo. Peraí, enriquecido não da forma que o sistema religioso prega, porque o sistema religioso diz que a riqueza para eles é você ter carro, casa, mansão, fazenda, né? Esse é o enriquecimento deles. Vamos ler. Vocês foram enriquecidos em tudo, vírgula, tanto no dom de anunciar o evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. Essa é a maior riqueza para os filhos de Deus. Ter sabedoria para anunciar esse evangelho que a religião escondeu de você. Verso 23. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado. Uma mensagem que para os judeus é uma ofensa e para os não-judeus é loucura. Verso 24. Mas para aqueles que Deus tem chamado, quem chama é Deus, tá?
vamos ganhar almas para Jesus. Quem chama é Deus. Okay? Tanto judeus como não judeus. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Agora, Romanos capítulo 8, verso 13. Você vê, meus queridos, que conforme eu faço a leitura, não precisa nem explicar, né? Porque quando você tem a mente liberta para pensar, sem o véu religioso, sem o tradicionalismo religioso, a sua mente está livre para pensar. E quando nós lemos aqui as cartas do apóstolo Paulo, com certeza o Espírito já testifica em você que o que eu estou falando aqui não é palavras minhas, são palavras contidas no Evangelho do Cristo. E quando você tem o posicionamento de filho, você crê. Não porque o crer vai te fazer filho, mas é porque você é filho. E você sendo filho, você crê. Então, Romanos capítulo 8, verso 13. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente, tá? Não é a morte biológica. Essa morte biológica, mesmo você sendo filho ou não sendo filho, você vai passar por ela. Estou falando da morte espiritual, okay? Eternidade com Deus. Então, voltando aí, Romanos 8, 13. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito, com E maiúsculo, o próprio Deus, vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Verso 16. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. É eu que afirmo? É o seu pastor que afirma? Alguém pode dizer que você é ou não é? Não, porque essa é obra do Espírito. O próprio Deus, ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos. Então, meu querido, essa certeza, essa convicção, você não adquire frequentando uma igreja. É porque eu vou na igreja A, B, C. Não. Isso, meu querido, é uma coisa que vem de Deus. Então, meus queridos, essa certeza, essa convicção, nunca dependeu de você frequentar um espaço. 2 de Timóteo, capítulo 1, verso 9. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito. Olha, meu querido, soberania de Deus aqui. Mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça, ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus. Antes da criação do mundo. Não foi no século 21. Não foi quando você levantou a mão lá na igreja, não. Antes da fundação do mundo, meu querido. Mas o seu líder não ensina isso, porque ele quer que você dependa daquele espaço. Ele quer que você entenda que aquele espaço é a casa de Deus. Nunca foi a casa de Deus. Essa expressão de você dizer, olha, volte para a igreja. Não existe, meu querido, a igreja voltar para a igreja. A igreja são vidas reunidas em Cristo. E eu estou reunido em Cristo, não é fisicamente falando, é no Espírito, meu querido. O reino não é comida, o reino não é bebida, é espiritual. Então, meu querido, nós estamos unidos em Cristo pelo Espírito. Então eu vou ler de novo aqui. 2 Timóteo 1,9. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, vírgula, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça, ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. O verso 10. Mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte. Lembra o poder da morte que atuou nas leis no ministério de Moisés, que tinha o ministério de condenação e morte? Era este. Ele acabou com esse ministério de condenação e morte. E nos revelou a vida que dura para sempre. Então, meus queridos, essa revelação você não vai ouvir nesses locais. Porque, meu querido, olha, é impressionante como eles se apegam ao Antigo Testamento. É impressionante como eles preferem ler Abacuque, como eles preferem ler Ruth, como eles gostam de ler o ministério de Moisés, as voltas ali
em Jericó. Mas, meu querido, ali era tudo físico, ali era tudo sombras. E tudo apontava para Cristo. O evangelho que os discípulos receberam, o apóstolo Paulo recebeu, é o evangelho do reino, o evangelho da Nova Jerusalém. Nós nunca participamos das sombras, nunca estivemos lá. Nós já viemos séculos após a cruz e ainda líderes ensinando preceitos antigos. Estão fermentando a massa nova que é o evangelho do Cristo. Uma das coisas que o apóstolo Paulo mais combatia ali eram os preceitos judaicos, querendo introduzir ali os seus ensinos judaicos na massa nova, que é o novo pacto, a nova aliança. Eu quero deixar aqui esse vídeo para uma reflexão. Não tem palavras minhas. Eu apenas leio, pesquiso, busco nas cartas do apóstolo Paulo, coisa que o seu líder não quer fazer. Eles preferem estar em Moisés, que lá o campo é amplo, O campo é fértil para a manipulação, porque eles levam você para a cegueira e não para a visão. Volto a repetir, a intenção que eu tenho em fazer esses vídeos não é afrontar A, B, C, até porque eu não cito nomes aqui. Quando eu me dei conta desse entendimento, quando eu vi que eu estava andando na escuridão, quando eu falo escuridão, eu falo da falta de entendimento, que é a escuridão, mas quando veio a minha luz, que é a sabedoria que vem do próprio Cristo, eu poderia pegar tudo isso, guardar para mim mesmo. Eu estou com a mente liberta, eu não vou guardar para mim. Eu estou expondo a minha face para que eu possa fazer com que vocês sintam isso que eu estou sentindo, a liberdade em Cristo. Não é você frequentar um local que vai te fazer uma pessoa boa ou uma pessoa má. Não é denominação A, B, C que vai te fazer filho. Não é você pagando o preço que vai ser filho. Não é você trazendo o seu Isaac lá, participando da fogueira, que vai te fazer filho. Não. Você já é filho. E você já sendo filho, uma hora você vai crer. Amém, meu querido? Graça e paz a todos vocês. E até o próximo vídeo, assim querendo Deus. Graça e paz.